Então, pessoal, seguindo, né, a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo. Na última aula, na verdade, o professor Jordan trabalhou com vocês de Idade Média, né? E hoje eu vou estar trabalhando com vocês a história do Brasil. Tá? A gente já falou um pouco da pré-história do Brasil, mas hoje a gente vai começar a estudar a história do Brasil, que é aquela que a gente conhece mais lá nos livros de história, geralmente, no fundamental e no médio, que é a história do Brasil após a chegada dos portugueses. Tá? E de outros povos também, outras nacionalidades, outros povos europeus que chegaram também. A gente vai falar um pouco disso hoje, tá bom? Se der tempo, a gente já finaliza também um resumão aí sobre o Brasil e o Império. Eu acredito que vai dar tempo. Se não der, a gente continua no outro momento. Vamos lá, então. Primeiro, gente, a gente tem que entender, né, por a nossa mente, que a gente fala o idioma português por um motivo, né? Os portugueses que chegaram aqui lá no ano de 1500, Pedro Álvares Cabral, né? A gente aprende desde lá pequenininhos na escola o descobrimento do Brasil. A gente já vai falar um pouco desse termo descobrimento, que de certa forma ele não é um termo muito correto, tá? Mas a gente já vai falar sobre isso. Só que quando os portugueses chegam aqui, lá no ano de 1500, eles não se interessam de início nessas novas terras. Claro que eles chegam aqui, eles têm o contato com os povos indígenas que já estavam aqui, né? Então, essa palavra descobrimento, ela é, né, como eu falei, um pouco incorreta, seria mais uma conquista do nosso território pelos portugueses, tá? Então, eles chegam aqui no ano de 1500, eles olham o que tem aqui, não se interessam muito, fazem ali uma expedição meio que de observação apenas, voltam para Portugal, mas lá no ano de 1530, eles acabam mandando, então, os primeiros colonizadores para cá. Por que eles mandaram esse pessoal para cá? Por causa do perigo das invasões, né, justamente de outros povos europeus, quando souberam que aqui, então, seria o novo mundo. Lembrando que alguns anos antes o Colombo ele chega, né, na América Central, e aí depois o Pedro Álvares Cabral chega onde hoje é o território do Brasil. Então as notícias começam a se espalhar lá na Europa e os portugueses acabam ficando com um pouco de receio de perder, né, esse território que eles tinham descoberto. O primeiro ciclo econômico do Brasil é o pau-brasil, aí até o nosso nome, né, muitos historiadores falam que o nome do nosso país vem da árvore pau-brasil, e que pau-brasil seria uma árvore que tem cor de brasa, por isso Brasil. O pau-brasil ele tem uma substância que é utilizada para tingir tecidos, né, a gente sabe disso. E por esse motivo, então, era um produto muito valioso lá na Europa. Os portugueses, eles acabam se interessando de início por esse motivo aqui. Como que era feito o trabalho, gente? O trabalho era o trabalho feito pelos indígenas. Então, logo no início da colonização do Brasil, não tinha trabalho escravo africano, tá? Ao longo dos primeiros anos, os portugueses vão, sim, escravizar alguns índios, alguns indígenas, mas de início não tem a escravidão africana no Brasil. Esse trabalho, né, ele era conhecido como escambo, que a gente muitas vezes acaba falando, era a troca da força de trabalho do índio por espelho, ou por um pedaço de roupa, por um chapéu. Na verdade, eram, sim, algumas ferramentas, mas é muito mais do que um pedaço de espelho, ou uma peça de roupa, ou um chapéu, né? Os indígenas ganhavam também ferramentas para o seu trabalho, né, o dia a dia, machado, foice, enxada, alguns outros materiais que eles utilizavam aí no seu dia a dia. Mas, claro, né, era uma forma de trabalho bem exploradora e injusta para os povos indígenas. Então tem até essa frase aqui, né, o índio trabalha derrubando árvores, aí ganha ferramentas que ajudam a derrubar árvores. Aí o índio derruba mais árvores. O índio, então, ganha mais ferramentas para derrubar mais árvores. Esse trabalho é o escambo. Existem, então, as primeiras feitorias, que eram os locais onde era levado, né, a madeira, as toras do pau-brasil, para depois serem carregadas e levadas para a Europa. Todo o trabalho era realizado pelos indígenas, porém todo o lucro, né, claro, ficava para os portugueses. Então, o índio, ele cortava a árvore, ele carregava e levava até as feitorias, e das feitorias também carregava nos barcos e levava lá para a Europa, então, para atingir os tecidos. E aí já chegamos, né, numa questãozinha. Hoje tem algumas questões para a gente estudar, tá? Vamos lá. Em geral, os nossos tupinambás ficaram admirados ao ver os franceses e os outros
dos países longínquos terem tanto trabalho para buscar o seu arabutã. Arabutã, então, seria essa árvore, né, o pau-brasil. Então, o pessoal aí que vive em Arabutã hoje, que é pertinho de Concórdia, né, tá aí a origem do nome da cidade. Houve uma vez um ancião da tribo que me fez essa pergunta: por que vindes vós outros, mais hiperos, franceses e portugueses, buscar lenha de tão longe para vos aquecer? Não tendes madeira em vossa terra? Então, seria um indígena, né, falando para os portugueses. Por que eles vêm de longe para pegar lenha, se lá na Europa não tem lenha lá na Europa? Então era essa a dúvida dele. O viajante francês reproduz um diálogo travado em 1557 com o ancião Tupinambá, o qual demonstra uma diferença entre a sociedade europeia e a indígena. Em qual sentido? E aí vamos ver, né? Opções aqui. No sentido dado ao produto do trabalho, nos seus sistemas culturais, da preocupação com a preservação dos recursos ambientais, do interesse de ambas em uma exploração comercial mais lucrativa do pau-brasil, da curiosidade, reverência e abertura cultural recíprocas, ou da preocupação com o armazenamento da madeira para os períodos de inverno. Então, essa questão ela não é tão difícil, tá, gente? Se alguém quiser tentar responder aí, ela é uma questão considerada até meio fácil, tá, gente? Deixa eu voltar aqui. Ver se alguém respondeu aí, né? Vamos voltar aí. A resposta dessa questão, gente, é a letra A, tá? Pela questão dessa dúvida, do destino dado a esse produto. Então, aqui no Brasil, os povos indígenas utilizavam, então, o pau-brasil como lenha, né? E lá, na Europa, eles levavam toda a madeira, a tora inteira, para lá, então, ser retirada as substâncias para atingir os tecidos. Então, o mesmo produto, só que com destinos diferentes entre as duas culturas, indígena e europeia. E aí lá, então, como eu falei para vocês, 1530, é fundada, então, a primeira cidade de São Vicente, primeira cidade, primeira vila do nosso país, tá? Um tempo depois, então, vai ter o primeiro engenho também, nesse processo de transição para a cana-do-açúcar. A gente vai chegar já nesse ponto daqui a pouco. Foi o segundo ciclo econômico do Brasil. Primeiro, pau-brasil, segundo, então, cana-de-açúcar. A cidade de São Vicente ela foi escolhida, de certa forma, pela sua geografia, tá? Então, a gente vai ver depois também, quando a gente for falar do Rio de Janeiro, a geografia de algumas cidades, ela sempre vai ser um fator para a escolha, para construir, né, uma cidade, uma vila, principalmente pela questão da navegação. Então, aqui a gente tem uma entrada, né, do mar aqui, e essa geografia física do local, ela meio que ajudou, né, os portugueses a escolher esse local como ser a primeira vila aqui no Brasil dessa expedição, então, colonizadores. De fato, agora em 1530 começa a chegar, então, os colonizadores portugueses aqui no Brasil. Primeira ideia, capitanias hereditárias, né? Lembrando, então, o Tratado de Tordesilhas, que dividiria as terras a oeste para a Espanha e a leste para Portugal. Com esse Tratado de Tordesilhas, então, ficaria meio que estabelecido quais terras seriam para Portugal e quais seriam para a Espanha. Com isso, os portugueses definem as capitanias hereditárias, né? Então, eram unidades administrativas que foram dadas, né? Foram cedidas para 12 homens, que eram conhecidos como capitães donatários. Todos eles lá de Portugal, pessoas de confiança e tudo mais, tá? Os portugueses que estavam aqui nessa expedição. Porém, a gente vai ver daqui a pouco que não deu muito certo nessas capitanias hereditárias por alguns motivos. Enfim, qual que eram os objetivos das capitanias hereditárias? Qual que eram os deveres desses capitães ao assumirem essas terras? Primeiro, cultivar a cana-de-açúcar, nesse processo de transição do pau-brasil para a cana-de-açúcar. Expandir a fé cristã, lembrando que a gente está falando de um período que a Igreja Católica é muito poderosa, né? Então, a fé cristã também deveria ser expandida nesse momento da história. Organizar a defesa aqui do nosso território, principalmente no litoral, que era a forma de chegada dos europeus aqui para o Brasil. Aí vai surgir os fortes, os faróis, que a gente vai falar, não sei se na aula de hoje eu separei o material, na outra. As fortalezas, né, no litoral do Brasil. Estimular também a ocupação portuguesa, então trazer mais pessoas lá de Portugal para o Brasil. A gente já vai ver que não deu muito certo também esse fator aqui, tá? Cobrar impostos, claro, né, sempre.
a coroa portuguesa sobreviveu muito à custa dos impostos também, não só da exploração aqui no Brasil, e a conceder e ter sesmarias. Sesmarias seriam pequenas fazendas, né? Eles poderiam ter e também conceder ali as suas pessoas de confiança que viriam lá de Portugal para o Brasil. Porém, né, o fracasso se deu por alguns motivos que eu selecionei aqui para vocês, tá? Principalmente a falta de recursos dos donatários, então as pessoas vir lá de Portugal, ter que meio que construir tudo aqui no Brasil, eles não tinham tanto interesse, sabe? Eles queriam meio era ficar lá em Portugal mesmo. Então eles de lá não estavam muito animados, digamos assim, para pegar essas terras aqui no Brasil e fazer tudo isso aqui, né? Expandir a fé cristã, organizar a defesa, estimular a ocupação, cobrar impostos. Depois eles teriam que escravizar indígenas também, né? Então eles não estavam muito afim de vir para cá. As terras aqui no Brasil lá eram extensas, tá? Então comparar Portugal, lá o tamanho de Portugal com as terras aqui do Brasil, eram terras muito extensas. E a resistência, claro, dos indígenas que não iriam aceitar isso, né? Com certeza essa escravidão imposta dos portugueses para eles. Então esses fatores aí fizeram quase todas as capitanias dessem errado, né? As que prosperaram foram basicamente São Vicente, que é aqui na região. São Vicente, onde hoje é Rio de Janeiro, São Paulo, que é uma parte de Minas, e Pernambuco, né, que permanece o nome até hoje de um dos nossos estados, tá? Essa divisão aqui, ela é uma divisão que ela é utilizada nos últimos anos aí. Se a gente lembrar lá na escola, muitas vezes a gente tinha a divisão toda ela na horizontal, né, das capitanias. Porém, alguns estudos aí concordam que algumas divisões lá na região do Nordeste, atual do Brasil, né, região Norte daquela época, era na vertical também, tá? Então, se encontrar esse mapa, ele não está errado, tá? Ele é uma outra versão de outros estudos aí sobre as capitanias hereditárias. Alguns nomes aí permanecem até hoje, tá, gente? Das capitanias, então, Espírito Santo, Porto Seguro tem uma cidade hoje, Pernambuco, Bahia, Ceará, Rio Grande do Norte, era 1 e 2, o Maranhão aqui também, Piauí. Alguns nomes permanecem hoje no nome dos nossos estados, né, do nosso país. Seguindo, então, se as capitanias deram errado, eles tentaram, então, uma outra saída. Criar um governo geral para todo o território brasileiro. Então, não ter mais as capitanias hereditárias, e sim um governo geral com governadores gerais. Então, pessoas de confiança lá da Europa, de Portugal, viessem para cá e se tornariam, então, governadores gerais. Com isso, então, a primeira capital do Brasil é instituída, capital é Salvador, né, a primeira capital do nosso país, muito pela geografia também, tá, gente? Voltando aqui para o mapa rapidinho. Então, Bahia aqui, gente. Bahia, Salvador, está mais ou menos nessa região aqui. Se a gente comparar aqui Portugal, lá no mapa, está mais ou menos aqui, né? Vamos jogar meio por cima aqui. É uma região estratégica, né, para os portugueses chegarem aqui no Brasil e depois retornarem. Então, a questão geográfica, de novo, né, estabelecendo decisões portuguesas aqui no Brasil. Primeira capital, então, é Salvador, primeiro governador-geral, Tomé de Souza, e foi meio que uma solução, sim, para o fracasso, então, das capitanias, tá? Foram criadas, então, câmaras municipais para organizar, né, a administração do nosso território aqui. Isso fez com que a nossa economia e a nossa política ficassem, de certa forma, estabilizadas. Claro que a economia nossa, aqui que eu falo, ela era toda para Portugal, mas dentro do nosso território. E politicamente também Portugal acabava se tornando mais forte, né, aqui na colônia, com essas pessoas de confiança aí para tomar conta e administrar esse território. Lembrando que, claro, os capitães gerais, os governadores gerais, desculpa, tinham também aqueles deveres, né, de organizar a defesa, expandir a fé cristã, estimular o cultivo de cana-de-açúcar e tudo mais, tá? Com essa solução, entre aspas, do governo geral, então o ciclo da cana-de-açúcar ganha cada vez mais espaço no nosso país. O Brasil ele fica dependente, o Brasil, no caso Portugal, ainda na época o Brasil era uma colônia. Portugal fica dependente, né, do ciclo do açúcar aqui no nosso território, e a economia ela gira em torno disso, tá? E aí são algumas características que definem esse ciclo do açúcar. Primeiro, a gente tem que lembrar da figura, né, do local, que é o engenho, que não é só a máquina, né? O engenho é uma rede ali de construções, de máquinas, de trabalhadores, que movimentavam todo o ciclo do açúcar no nosso país, tá? Então, os engenhos, eles eram grandes fazendas, na verdade, tá? Onde sim era plantada cana-de-açúcar, já vou falar um pouco mais,
mas também existiam outras atividades. Então, tinha a agricultura de subsistência ali para os trabalhadores, que era o quê? Algumas plantas, algumas frutas, hortaliças, a criação de alguns pequenos animais para o cultivo próprio, né? Para a sobrevivência ali das pessoas que estavam ali. Porém, o açúcar que era produzido era então mandado para a Europa e os lucros ficavam então para Portugal. A região escolhida para o início do ciclo do açúcar é o Nordeste, tá? O Nordeste, até por ter o clima e um solo favorável à planta, para a cana-de-açúcar, se tornou, então, um local escolhido. E também, claro, a primeira capital do Brasil, Salvador, no Nordeste, tem tudo a ver com o ciclo econômico. A gente vai ver depois também. O ciclo econômico do Brasil muda, a capital do nosso país também muda. Tá? Então, solo e o clima favorável. Os portugueses, eles tinham conhecimento de como se cultivava, então, como se plantava, se colhia e se produzia o açúcar, porque eles já faziam isso em outras colônias, em outros locais do mundo, tá? Outro fator é que o açúcar era muito caro. O Brasil, ele viciou o mundo em açúcar e café, tá? Depois vocês vão entender por que eu falo isso. Era um produto caro, então poucas pessoas, não é que poucas pessoas, mas quem tinha dinheiro tinha acesso ao açúcar, ao café também, depois a gente vai ver isso. Então, só pessoas que tinham uma certa aquisição, uma condição financeira, poderiam, então, comprar o açúcar. Era um produto caro, os portugueses valia muito a pena plantar aqui, colher, né, utilizar todo o trabalho escravo, que a gente vai falar daqui a pouco também, e levar para a Europa, tá? Outra característica é os latifúndios, grandes fazendas, então grandes locais onde eram plantado a cana e depois produzido o açúcar. Nessas fazendas existia a monocultura, onde basicamente era apenas um cultivo, eu já falei que existia também a cultura de subsistência, mas basicamente era um produto só, uma planta só, né, ali cultivada, nesse caso, então, a cana-de-açúcar. Essas características, elas vão permanecer, inclusive até hoje, algumas delas, né. Hoje no Brasil existem grandes fazendas, existem grandes latifúndios aí na mão de poucas pessoas, né, isso é outra característica do latifúndio, e algumas delas têm a monocultura presente até hoje, principalmente na questão da soja, né? Vamos dar um exemplo bem prático. Grandes fazendas produzindo soja, latifúndios com a presença de monocultura. Qualquer dúvida aí, pessoal, só ligar o microfone, tá? E como eu falei para vocês, todo o processo do Brasil, todo o período do Brasil colonial, Brasil Império, ele é marcado pela presença de escravos, da escravidão presente no nosso país. A escravidão é um conceito antigo, não foram os portugueses que inventaram a escravidão, né? Lá na Grécia, a gente já falou na outra aula, se não me engano, Roma antiga, algumas civilizações antigas, existia o conceito de escravidão. Naquela época, então, era por guerras, né, prisioneiros de guerra, por fome, por punição judicial ou por penhora humana, então dívidas, geralmente, né? Então, dessa maneira já existia escravidão. A escravidão que a gente pode utilizar uma expressão, né, escravidão moderna, vamos dizer assim, que é aquela que os portugueses praticavam. Eles pegavam as pessoas lá da África. Então existe até uma explicação que até a igreja utilizou por muito tempo, que existiria uma explicação religiosa por trás disso. Pegavam então as pessoas lá da África e traziam para o Brasil, para outros locais, né, colônias de Portugal, para serem escravizados. No momento que o escravo, que a pessoa sai da África para se tornar escrava, ela perde totalmente a sua identidade. Claro que ela tenta manter, e a gente vai ver nas próximas aulas que eles mantêm alguns traços, né, da sua identidade cultural quando chegam aqui. Porém, a grande parte deles acaba perdendo não só a identidade, mas também o contato com familiares. Então, ia o irmão para um lugar, o pai para outro, a mãe para outro, os filhos para outro. Então, no momento que eles entravam nesses navios, que eram os navios negreiros, né, famosos, acaba meio que a vida, né, com certeza, dessas pessoas, eles acabam se tornando escravos e muitos deles nem chegam vivos aqui no Brasil, né. Tem estudos aí que dizem que 1/3 desses escravos morriam durante o trajeto da África para cá, tá? Durante toda a escravidão no Brasil, chegaram aqui, a gente, né, utiliza esse número, 5 milhões de escravos, porém ele pode ser um número muito maior, tá? Como eu falei, eles perdiam o nome, perdiam a sua identidade cultural no momento que chegavam aqui. Essa viagem durava de 30 a 45 dias, então navios ainda movidos a vela, né, ao vento. Então, viagens longas, né, eles ficavam nas partes mais baixas do navio, com calor,
sem banheiro, sem comida, sem água, né, só para a sobrevivência mínima, porque ele era visto como uma mercadoria. Então, o escravo é visto como uma mercadoria. Para os europeus, para os portugueses, era um negócio muito lucrativo, porém, a gente, né, tem que lembrar que eram seres humanos, tá? Seres humanos que saíram de um continente e vieram para cá escravizados. A gente vai falar mais, né, da escravidão nas próximas aulas também. Mais uma questãozinha aí, gente, para a gente trabalhar, tá? A identidade negra não surge da tomada de consciência de uma diferença de pigmentação ou de uma diferença biológica entre populações negras e brancas, e ou negras e amarelas. Ela resulta de um longo processo histórico que começa com o descobrimento, no século XV, do continente africano e de seus habitantes pelos navegadores portugueses. Descobrimento esse que abriu o caminho às relações mercantilistas com a África, ao tráfico negreiro, à escravidão e, enfim, à colonização do continente africano e de seus povos. Algumas considerações sobre a diversidade e a identidade negra no Brasil, essa aqui seria a fonte, né? Com relação ao assunto tratado no texto acima, é correto afirmar que: letra A colonização da África pelos europeus foi simultânea ao descobrimento desse continente. A existência de lucrativo comércio na África levou os portugueses a desenvolverem esse continente. Então, peraí, ó, os portugueses desenvolverem o continente africano, né? Já vamos. Isso aqui não tem lógica. Surgimento do tráfico negreiro foi posterior ao início da escravidão no Brasil. Posterior, não, tá? O tráfico negreiro já existia antes da escravidão aqui no Brasil. A exploração da África decorreu no movimento de expansão europeia no início da Idade Média. A colonização da África antecedeu as relações comerciais entre esse continente e a Europa. Essa questão, gente, se a gente lembrar daqueles conceitos de Idade Média, Idade Moderna e tudo mais, a gente já meio que mata essa questão. Por mais que a gente não tenha ainda trabalhado, né, Idade Moderna, lá nas aulas aqui do Pré-ENEM, a exploração da África, sim, tá? Ela decorre, então, do movimento de expansão europeia no início da Idade Moderna. O início da Idade Moderna ela é marcada, né, pelas grandes navegações. E, claro, se a expansão ela ocorre aqui para a América, ela também ocorre para a África, né? Ela ocorre para vários locais do mundo, para a Ásia também, né? Muitas colônias espalhadas por todo o mundo. Então, sim, a exploração da África ela decorre do movimento de expansão europeia e do início da Idade Moderna. A exploração da África ela é um pouco diferente da nossa, tá? Porque já de início os portugueses eles encontram pedras preciosas lá. E aqui no Brasil vai demorar um pouco mais para eles encontrar metais ou pedras preciosas no processo, né, de colonização e de exploração também do nosso território. E aonde houve escravidão, houve resistência. Onde há escravidão, vai haver resistência, tá? Então, as religiões africanas é um exemplo, né, dessas resistências que existem até hoje, tá? A capoeira também é um exemplo, dança, jogos, festas, mas, claro, dos exemplos mais comuns é os quilombos, né? Os quilombos que eram locais de refúgio desses escravos e ex-escravos, e que aí esses locais, eles existiam em todo o país, tá? Existiam quilombos com poucos, existiam quilombos com muitas pessoas, tá? Muitos fugitivos, né, entre aspas, né? Ou escravos que algumas vezes conseguiam até a sua liberdade e iam até esses quilombos, então, para continuar a sua vida. Geralmente no meio a florestas, né, justamente para prejudicar a captura desses escravos que acabavam fugindo. Eles escolhiam, então, esses locais em meio à floresta. Também pela questão do extrativismo, né, lá no meio da floresta eles vão ter alguma fonte de alimento, pelo menos, né, algum local com água potável também. Ao redor desses quilombos, sim, existia a criação de animais, uma pequena agricultura, sempre para subsistência, tá? E alguns quilombos aí ficaram conhecidos pelo nosso território, principalmente o quilombo dos Palmares, que, segundo alguns estudos, né, seria um dos maiores aí de todos que existiram. Ficava no território onde hoje é Alagoas, tá? Então lá na região Nordeste. E aí surge, então, a figura do Zumbi dos Palmares. Zumbi dos Palmares, que a sua morte, então, dá origem ao Dia da Consciência Negra, que é comemorado sempre no dia 20 de novembro. Então, daqui, alguns dias, daqui um mês e pouco, né, quase 2 meses, a gente vai comemorar, então, relembrar, né, o Dia da Consciência Negra. Atualmente, ainda existem, tá, comunidades quilombolas, atualmente, aí, cerca de 3.000
por mais que nos últimos anos, né, algumas políticas públicas e tudo mais, elas acabam excluindo ou dificultando a vida desses povos quilombolas, também com alguns comentários, né, geralmente por parte de poderes públicos, que a gente não concorda, né, mas enfim, algumas políticas ao longo não só nos últimos anos, né, mas ao longo da história do nosso país também, foram prejudicando esses povos quilombolas, tá? Principalmente pela questão da posse de terras. Então, os povos quilombolas precisam, nessas comunidades, de territórios para sobreviver, para plantar, para criar ali seus animais, para também fazer agricultura familiar, para também ter uma forma de ter um comércio, digamos assim, para conseguir, de certa forma, sobreviver, tá? Mas a gente sabe que o nosso país, assim como os indígenas, né, as comunidades quilombolas acabam sofrendo bastante durante todo o processo histórico, né, e não vai ser diferente nos dias atuais, beleza? Enfim, do Brasil colônia, né, os principais partes e principais conceitos que eu trabalhei aí com vocês seriam esses, tá? Vou começar já a obra de Império. Por mais que o Brasil colonial, ele é um período longo da história, lembram daquele gráfico que eu passei para vocês, né, lá na primeira aula, da quantidade de questões que pode cair no Enem, né? Aquele gráfico ele é feito com as edições anteriores da prova do Enem. Então, o Brasil colonial ele tem uma porcentagem baixa aí de questões que podem cair, por isso que eu até não separei tanto material, né? Sempre os conceitos e informações mais principais para dar aquela boa revisada para vocês, beleza? Se tem alguma dúvida aí, acredito que não. Damos sequência aí. Tudo certo, então? Vamos lá. Brasil Império agora. Pessoal, assim, antes de falar, né, do início do Império do Brasil, né, da independência do Brasil, a gente tem que lembrar que história não é um acontecimento isolado. Eu sempre falo isso para vocês. História é um processo, né? Não é um acontecimento que vai marcar o início do Império do Brasil, e sim um processo histórico que vai marcar o início do Brasil Império, tá? Lembra que eu falei antes, né? Ciclos econômicos. Então, ao Brasil, cana-de-açúcar, e agora a gente chega no ciclo econômico do ouro. O mais rico, né, de todos os ciclos econômicos, tanto para Portugal e depois também para o Brasil, de certa forma, tá? Esse ciclo, ele começa por vários motivos, tá, gente? Um deles é a queda da produção de açúcar, tá? Lá no Nordeste, então, houve algumas invasões holandesas durante a história do Nordeste, e alguns holandeses, né, também já cultivavam a cana-de-açúcar em outros locais do mundo. Então, o açúcar aqui do Brasil ele acaba se tornando mais caro para os portugueses e para os europeus comprarem, né, lá na Europa. Então, há uma queda na produção de açúcar, e aí tem que encontrar uma nova forma de retirar as riquezas do nosso país, né, de colonizar o nosso país e retirar as riquezas. Nesse mesmo período aí, mais ou menos, ocorre, então, entre aspas, né, a descoberta do ouro em alguns locais do Brasil. Acredita-se que foi em 1693, uma data mais próxima do exato, né, as primeiras descobertas aí de minas na região onde hoje é Minas Gerais, né? O nome Minas Gerais é por causa disso também. A expansão territorial favoreceu muito, né, a descoberta de novos locais e novas riquezas no território que hoje é o Brasil, porque lembram do Tratado de Tordesilhas. Eu falei para vocês, né? Vamos tentar fazer um Tratado de Tordesilhas aqui, né? Mas bem tortinho, né? Então, Tratado de Tordesilhas. Todas essas terras que estão aqui a oeste não pertenceriam ao Brasil, né? Com o Tratado de Tordesilhas. Mas, ao longo do tempo, esses territórios vão sendo conquistados ou por própria conquista mesmo de território, ou por guerras, ou por compra, ou por tratados entre portugueses e espanhóis, tá? Uma das ações dessa expansão territorial foram dos bandeirantes. Bandeirantes, por mais que eles foram aí sanguinários, malvados, de certa forma, né, principalmente com os povos indígenas, eles contribuíram muito para a expansão territorial. Então, alguns dos bandeirantes aí que se tornaram famosos, inclusive se tornaram nomes de grandes rodovias do nosso país, tá? Justamente por eles serem os precursores, né, dessa expansão territorial. Muitos deles utilizavam as próprias trilhas utilizadas pelos povos indígenas para realizar essa expansão ao longo do país. Algumas dessas bandeiras eram de contrato ou sertanismo, algumas delas eram para a exploração de ouro, algumas delas eram para a exploração dos próprios indígenas, para capturar indígenas para o trabalho escravo,
Então, cada bandeira tinha o seu objetivo, né? Eles eram contratados, muitas vezes, por pessoas que queriam esse objetivo de expansão territorial diferente de outro. Então, os bandeirantes, as bandeiras tinham vários objetivos e não sempre o mesmo, tá? Então, temos aqui o Anhanguera, que era conhecido como o diabo pelos povos indígenas, né? Segundo historiadores, ele era bem malvado com os povos indígenas. Raposo Tavares, que hoje é o nome de uma rodovia, né? Fernão Dias também, o Borba Gato. Então, alguns dos bandeirantes que se tornaram famosos, entre aspas, né, ao longo da história do Brasil. Nesse período da história, gente, com a descoberta do ouro, todo mundo vai se deslocar para Minas Gerais, tá? Então, naquele território, né, que hoje é Minas Gerais. Se eles sabem que tem ouro lá, todo mundo começa a se deslocar para lá em busca de ouro. Portugueses, povos indígenas, povos livres, também pessoas livres, né? Vão todos aí, todos não, né? Uma grande parte vai para Minas Gerais em busca disso. E aí chega um momento que 15% da população do território brasileiro estava lá em Minas Gerais, então era muita gente num local só. Isso fez com que a capital do nosso país fosse transferida lá de Salvador para o Rio de Janeiro, tá? Um dos motivos foi justamente essa exploração do ouro, né? O Rio de Janeiro está aqui, ó, bem mais perto, né? Inclusive faz divisa, Salvador, né? Bahia também faz divisa com Minas Gerais, mas eles acreditaram então que seria mais prático, né? E de certa forma melhor para organizar esse transporte e depois a venda de ouro aqui de Minas para Rio de Janeiro e não lá para Salvador, tá bom? Então, Rio de Janeiro se torna a segunda capital do nosso país, lá no ano de 1763. Salvador, Rio de Janeiro e atualmente Brasília, as três capitais do nosso país, beleza? Durante esse processo ocorre a Guerra dos Emboabas, que muitas vezes ela é esquecida, né, no conteúdo de história lá ou do ensino fundamental, do ensino médio, tá? Mas foi uma revolta bem importante para o futuro da exploração do ouro no Brasil. Nesse momento, os paulistas queriam a exclusividade para ir lá e explorar o ouro. E eles chamavam os portugueses de emboabas, que significa, então, botas com penas na língua guarani. Só que os portugueses não queriam saber, né, disso, de deixar a exclusividade para os paulistas. Então, teve alguns conflitos, né, nessa guerra conhecida como emboabas, e os portugueses acabam saindo vencedores. Quando eles saem vencedores, eles começam a cobrar impostos. Então, ó a palavra de novo, né? Tributos e impostos aí na história do Brasil. Não é só de hoje que a gente paga bastante imposto, tá, gente? Esses impostos, eles eram cobrados, então, ali no ciclo do ouro. Alguns deles, né, a derrama ficou bem famosa também, o quinto ficou famoso, porque era 1/5 de toda a retirada, a exploração do ouro, deveria ir direto para a coroa portuguesa, então 20%, né, em números de porcentagem. Então, a cada 100 quilos, digamos assim, 20 quilos ia direto para a coroa portuguesa. Era um imposto alto, tá, gente? 20% é um imposto considerado alto. Algumas pessoas têm a ideia, então, né, o jeitinho brasileiro dessa época já, de começar a burlar esses impostos aí, de pegar o ouro e tentar contrabandear. Só que aí os portugueses, né, eles criam as casas de fundição, que são locais que vão colocar moldes nas barras de ouro, e o ouro só deveria ser vendido, então, em barras para a Europa. Assim, as pessoas sabiam que aquele ouro era da coroa portuguesa e não era um ouro contrabandeado. De certa forma, diminuiu bastante o contrabando de ouro, mas sempre existiu, tá? Essa venda ilegal, entre aspas, de ouro no Brasil. Alguns conflitos dessa época, gente. Separei dois para vocês, tá? E esses dois conflitos, eles têm uma importância para o futuro do nosso país aí nesse contexto, por causa dos seus ideais, tá, gente? A gente está falando aqui de um período onde lá na Europa já estava ocorrendo a Revolução Francesa, que a gente vai estudar daqui a uns dias, tá, gente? Na aula de História Moderna e Contemporânea, tá? A primeira delas, que nos deu um feriado, né? Feriado de 21 de abril, é o feriado de Tiradentes. É a Conjuração ou Inconfidência Mineira. Daqui a pouquinho eu já vou falar para vocês qual que é a diferença de conjuração e inconfidência. É o mesmo termo, a gente pode chamar, né, esse conflito de conjuração, de confidência, já adiantando que vocês vão encontrar esse termo, esses dois termos, né, para falar do mesmo conflito, assim como a conjuração ou inconfidência baiana. Então, mineira, né, não precisa nem falar onde aconteceu, Minas Gerais. Os ideais lá da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade. Esses ideais, eles chegavam da Europa por meio de cartas ou por meio de folhetos, né, da imprensa,
E algumas pessoas aqui do Brasil já tinham esses pensamentos mais novos, entre aspas, né, da França revolucionária. Que no Brasil ainda, né, Brasil colônia, então pensamento bem diferente, né, da França revolucionária. Já vamos falar um pouco mais da França, que tem a ver também com a chegada da família real aqui no Brasil, mas a Inconfidência ou Conjuração Mineira tem esses ideais. No fim, todos os revoltosos ali, os inconfidentes, são presos, né, e o Tiradentes acaba sendo condenado à morte, tá? A figura do Tiradentes, ela é bem polêmica, né, alguns dizem que ele não tinha essa feição barbudo, cabeludo, e a figura dele, então, foi criada anos depois para exaltar, né, essa figura heróica no Brasil. Tanto é que o feriado, né, de Tiradentes foi muito tempo depois que foi estabelecido, foi já no século XX que foi decidido, então, que existiria um feriado em homenagem ao Tiradentes, tá bom? Deixa eu ver que hora que é aí, para a gente não se atrasar muito, né? 9h03, vai até 9h45, né? Tá. Vai dar tempo, tranquilo. A Inconfidência ou Conjuração Baiana ocorreu na Bahia, né, gente? Então, um em Minas Gerais, outro na Bahia, locais até próximos do nosso território. Lembro do mapa aqui, ó. Então, Minas está aqui e Bahia está aqui. Então, locais próximos aí, os ideais, eles chegavam de um local para o outro de uma certa velocidade, até pela época que as pessoas só se comunicavam com cartas, né, e com a própria fala. Então, esses ideais começaram a se espalhar para alguns locais do nosso território. Essa Inconfidência, essa revolta aí ocorreu na Bahia, né, com a presença dos alfaiates. E o objetivo deles, então, era criar um governo inspirado na Revolução Francesa. Transformar o sistema tributário, então, diminuir principalmente a questão dos impostos, que iam direto para a colônia, para a coroa portuguesa. Melhoria dos salários das pessoas livres, né, que trabalhavam assalariadas. Liberdade econômica e intelectual. Então, nesse momento, ainda escolas e universidades no Brasil, né, nada. Liberdade econômica também não, porque tudo que a gente produzia era para Portugal e tudo que a gente comprava era de Portugal, então a gente não tinha nenhum tipo de liberdade econômica. Livros, enfim, toda a parte intelectual era muito censurada de certa forma e chegava muito pouco material aqui no nosso país. Porém, o que chegava era, de certa forma, aproveitado pela elite intelectual que existia aqui. Outro fator era a libertação dos escravos, né? Eles eram favoráveis, então, a acabar com a escravidão no Brasil. Porém, a gente vai ver que vai demorar muito ainda para acabar a escravidão no Brasil. Não sei se hoje a gente trabalha o fim da escravidão no Brasil, tá, gente? Mas na América foi o último país que acabou com a escravidão, foi o nosso, tá? Isso explica muito do nosso racismo estrutural que existe até hoje, né? Do nosso preconceito racial que permanece nos dias atuais. A gente teve muito mais tempo de escravidão no nosso país do que sem escravidão. E até nas próximas aulas a gente vai entender o porquê disso, por que isso ocorreu, né? Essa desigualdade presente até hoje, esse racismo presente até hoje na nossa estrutura social. Né? Racismo estrutural é isso. Seguimos, então. Conjuração ou Inconfidência? A palavra conjuração, ela tem um significado de movimento ou de revolta. Então, aqui no Brasil, as pessoas utilizavam esse termo, conjuração. Então, aqui no Brasil. Lá em Portugal, eles utilizavam a palavra Inconfidência, porque nos remete a uma traição ou uma falta de lealdade. Então, as duas expressões, meu Deus, minha letra com o mouse é terrível. Mas, enfim, conjuração utilizada mais aqui no Brasil, as duas expressões, elas são corretas, né? A gente vai encontrar também as duas expressões em alguns livros, algum material que se possam estar estudando. E a palavra Inconfidência é muito mais utilizada lá em Portugal por ter o seu significado de traição e falta de lealdade aos portugueses, tá? E aí, gente, a família real vem para o Brasil, tá? Esse acontecimento, para mim, como professor de história, marca o início real da nossa independência, tá? A família real chega aqui no Brasil, vou pular esse slide aqui primeiro, porque eles precisaram fugir, né, de Napoleão. Napoleão, a gente vai estudar daqui uns dias, no processo lá de conquista das guerras napoleônicas, ele conquistava territórios e tirava o rei, né, daquele local e colocava um irmão, um primo, enfim, um parente, um amigo próximo, alguém de confiança no lugar daquele rei. Pela geografia de Portugal, ali da Europa, Portugal seria um dos últimos países ali a ser invadido, tá, pelos franceses, mas essa invasão era meio que iminente e ela iria ocorrer em algum momento da história.
O rei lá de Portugal, que na verdade era o príncipe regente, era o Dom João VI, e na verdade a mãe dele, a rainha, né, ela era considerada louca, então ela não tomava as decisões. Dom João VI, ele se viu aí numa encruzilhada, ou ele acabava lutando com Napoleão, ou ele acabava fugindo para algum local. Para onde que ele iria? Se na Europa toda, Napoleão já estava tomando conta de todos os territórios. Ele vem, então, com a família real para o Brasil, numa ideia que eles já tinham essa ideia em mente, né? Não foi de um dia para o outro, né? Da noite para o dia que eles tomaram essa decisão. Outras vezes, né, eles já tiveram essa ideia, principalmente pela questão das inconfidências, né? Trazer um pessoal para cá para acalmar os ânimos aqui do Brasil. Porém, com essas guerras napoleônicas, né, essas revoltas que ocorrem na Europa, aí sim a família real tem que vir para o Brasil, né? Primeiro rei da Europa a pisar na América foi o rei, né, o príncipe regente, que depois se torna rei, Dom João VI. E ele não vem para passeio, ele vem para ficar. Só veio a família real, só veio o rei, o príncipe, a princesinha, só eles? Não, gente, vieram várias pessoas, cerca de 10 mil pessoas aí nesse processo de transporte da família real para o Brasil. Pessoas mais ricas, né, gente? Quem tinha condição, então veio para cá, quem não tinha, acabou ficando lá sob o domínio de Napoleão. Data de saída de lá, 29 de novembro de 1807, a chegada aqui em 24 de janeiro de 1808. Então, a chegada é 1808, mas a saída de lá é 1807, porque os barcos, né, movidos à vela, demoravam muito tempo para chegar aqui. Aproximadamente 40 embarcações ao total, escoltados pela Inglaterra. A gente já vai ver que essa escolta, ela não é de graça, claro, né? A Inglaterra queria alguma coisa em troca, a gente já vai estudar o que eles queriam em troca. Não vieram só pessoas, né? Vieram joias, mapas, livros, arquivos, moedas, documentos, móveis, o que eles puderam carregar de lá para cá, eles acabaram carregando, tá? Também não veio tudo numa viagem só, né? Ao longo dos dias e dos meses, muita coisa acabou vindo de lá para cá também. O que eles fizeram com esse material? Com joias, com mapas, com livros, com arquivos, com moedas, com móveis? Daqui a pouco eu vou falar para vocês, tá, gente? Outra característica é que a família real veio separada, que é uma característica utilizada aí por muitas famílias reais, tá? Eu dei até uma estudada uma vez, eu acabei lendo que a família real ali da Inglaterra, que a rainha acabou falecendo aí uns dias atrás, ela também tem esse costume, né, essa tradição, ou essa escolha de viajar muitas vezes separada. É meio que óbvio, né, gente? São aí quase 3 meses, né, de viagem, 2 meses, né, de viagem lá de Portugal para o Brasil, no oceano, tempestade, fome, sede, pode ter ataque de piratas e tudo mais. Levar uma família real inteira num barco é meio perigoso. Se dá um acidente, toda a família aí pode acabar sendo morta ou, né, ter uma tragédia e não ter mais descendentes aí para a família para assumir o poder. Então toda a família real ela acabou vindo separada, cada um integrante da família em um navio diferente, tá? Como eu falei para vocês, a rainha desse momento era, se não me engano, era Maria. Ela era louca, considerada louca, né? Lá na Europa, que não tinha tanto conhecimento em medicina ainda. Então ela era considerada louca, tinha alguns distúrbios, né, mentais naquela época, considerada louca ainda. Outra curiosidade é que a princesa, né, Carlota Joaquina, acaba chegando aqui careca durante a viagem do navio que ela estava, teve uma infestação de piolhos e ela acabou tendo que raspar a cabeça. Ficaram aí 2 meses quase sem água potável, com comida escassa, né? Então chegaram aqui muito magros, alguns deles bem desidratados pelo sol, né? Viagem marítima, por diarreia, por outras doenças, né? Do estômago. Então imagina a reação dos brasileiros. Ah, vai vir a rainha, vai vir a princesa. Chega todo mundo magro, sem tomar banho, né? Claro, os portugueses aí, os europeus não tinham muito o costume de tomar banho. Isso vai ser os indígenas que vão, entre aspas, ensinar, né? Os portugueses e os europeus. E ainda por cima a princesa careca, né? Então a primeira impressão que a família real deixa, né, daquele conceito de beleza e padrões de beleza não é muito do que a gente conhece nas pinturas, tá, gente? Outro fator que fez com que eles escolhessem vir para cá é que lá no Rio de Janeiro, gente, que já era capital, né, a geografia física e a geografia humana daquele local já era elogiada, né, pelos europeus. Então, a geografia física do Rio de Janeiro, com alguns morros, enfim, algumas montanhas, isso ajuda muito na hora de se defender, né, de certa forma, de ataques. E a própria geografia humana, então, do local também favoreceu com que eles se estabelecessem aí no Rio de Janeiro. Primeira coisa que eles chegaram aqui,
uma das primeiras coisas, né, foi a abertura dos portos. Lembra da Inglaterra, que eu falei agora há pouco? A Inglaterra não fez a escolta lá, utilizando os melhores navios, né, da Europa. A Inglaterra era a potência militar da época, né, era a principal potência daquela época, tanto é que conseguiu depois derrotar o Napoleão, né? Então eles trouxeram essa escolta, né, dos ingleses para ajudar e para proteger a família real até chegar no Brasil. Mas quando chegaram aqui, então exigiram a abertura dos portos. O que foi a abertura dos portos? A partir de agora, o Brasil, né, poderia comprar produtos de outros locais do mundo e não só de Portugal. Poderia vender também produtos para outros locais do mundo e não só para Portugal. Comprar e vender é comércio. Então, realizar comércio com outros países da Europa. Então, os portos eram os locais, né, onde os navios iam lá carregar ou descarregar as mercadorias. A Inglaterra, claro, cobrou menos impostos ali dos produtos dela, para vender, enfim, para comprar, então ela teve vantagens nessa negociação, né, nessa abertura dos portos. Favoreceu muito a economia da Inglaterra, que já era a maior economia do mundo. E aí tá, a família real chega no Brasil, vieram da Europa, chegam aqui, aquela expressão, né, aqui é tudo mato, era tudo mato. Então eles querem, de certa forma, estabelecer um modo de vida que eles tinham lá na Europa, né, família real, rei, rainha, príncipe, princesa, querem viver da forma que eles viviam na Europa, por mais que estavam aqui no Brasil. Então, uma série de investimentos começam a ocorrer aí e no nosso território, tá? Obras públicas, então, pontes, prédios públicos, algum deles eu vou citar depois, tá? Iluminação, rede de esgoto, água encanada, a urbanização das cidades, né, inicia nesse processo. Então, de certa forma, o país, né, a cidade do Rio de Janeiro, principalmente, começa a ter alguns traços europeus com a chegada da família real. Biblioteca Nacional, então, para guardar, né, arquivar os arquivos, livros, documentos importantes. O Banco do Brasil, que é o mesmo Banco do Brasil que existe até hoje, tá? A mesma instituição, que é o local, né, para depositar as riquezas e futuramente o dinheiro, né, que a gente conhece hoje. Bem diferente, né? A gente tem hoje dinheiro no celular, cartão, né? Então a gente nem encosta muito no dinheiro físico, mas naquela época eram metais preciosos, eram joias, eram quilos de ouro. Então precisavam de um local seguro para armazenar, né? E para fazer as negociações entre países e entre pessoas. O Museu Nacional, tá? A gente também é criado para objetos, móveis, enfim, para toda a história também de Portugal, né? Trouxeram muito material histórico de Portugal. Então precisava de um local, e esse local, então, foi o Museu Nacional. Mais uma questão, gente. Está sendo meio corrido, mas vamos lá, tá? Essa do Enem também. A transferência da corte trouxe para a América Portuguesa a família real e o governo da metrópole. Então, metrópole, Portugal, tá? Trouxe também, sobretudo, boa parte do aparato administrativo português. Personalidades diversas e funcionários régios continuaram embarcando para o Brasil atrás da corte, dos seus empregos e dos seus parentes após o ano de 1808. Tá? Vamos lá. Os fatos apresentados se relacionam ao processo de independência América Portuguesa por terem, vamos lá, incentivado o clamor popular por liberdade, enfraquecido o pacto de dominação metropolitana, motivado as revoltas escravas contra a elite colonial, obtido o apoio do grupo constitucionalista português, provocado os movimentos separatistas das províncias. Bastante conceito aí, né, gente, nessa questão. Ela não é uma questão muito fácil, tá? Ela é considerada média, ou até alguns professores consideram ela difícil, tá bom? O fato ali da transferência da família real, lá no ano de 1808 e posteriormente, alguns anos depois, também vieram muito material, muitas pessoas. Toda essa chegada de pessoas, personalidades, objetos, riquezas lá da metrópole para a colônia, fez com o que aconteceu aqui no Brasil com toda essa chegada de pessoas, enfim, de móveis, riquezas? A resposta, gente, é a letra B, tá? É o enfraquecimento do pacto de dominação metropolitana. Vou explicar por quê, tá? Quando vem a elite portuguesa para cá, aquela dominação da metrópole em relação à colônia, ela enfraquece. Então, por causa também, né, da família real estar aqui na colônia. Depois a gente vai ver que a sede do império se torna o Brasil, tá? O Brasil e Portugal viram uma coisa só, uma coisa, né? Um Reino Unido, e a sede fica aqui no Brasil. Então, esse enfraquecimento da dominação metropolitana, ele
é né, das consequências dessa chegada de toda a família real e, claro, vai auxiliar, vai ajudar no processo da nossa independência anos depois, tá, gente? Não teve incentivo popular por liberdade nesse momento, tá? Então, muitas pessoas que estavam aqui no Brasil não tiveram esse clamor. Clamor popular é um monte de gente, né, gente? Uma massa de população indo para as ruas, enfim, pedindo liberdade. Nesse momento ainda não foi, tá? Nessa chegada da família real. Opa, voltando aqui. Motivadas revoltas escravas contra a elite colonial, né? Nem pensar, nossa escravidão ela acaba só no fim do segundo império do Brasil, tá? Muito tempo depois, 60 anos aí depois. Na verdade, 80 anos, né? Depois da chegada, 1808, e a nossa escravidão acaba em 1888, 60 anos aí depois da independência, né? Motivar aqui, obtido o apoio do grupo constitucionalista português, nesse momento não havia preocupação com Constituição, e depois eu vou falar um pouco mais sobre o que é uma Constituição, qual a importância de uma Constituição para um país, né? Qual foi a primeira, qual que a gente segue até hoje e tudo mais. Provocados movimentos separatistas nas províncias. Esses movimentos separatistas, eles não ocorrem com a chegada da família real, eles ocorrem depois do fim do primeiro Império do Brasil, no período regencial, que se der tempo eu vou falar com vocês hoje, tá? Então, se a gente conhece período, tempo e espaço, né, história, tempo e espaço, a gente sabe desses conceitos e a gente lembra, a gente consegue responder a questão. Porém, sim, é uma questão, de certa forma, difícil por ter muitos conceitos, né, envolvendo aí a disciplina de História e de Ciências Humanas. E aí, Dom João, que estava aqui, né, se estabeleceu no Brasil, tudo mais, ele tem que voltar lá para Portugal. Por que ele volta? Né? Napoleão acaba perdendo os territórios, ele perde a guerra lá da Europa e ele perde os territórios que ele conseguiu, tá? Então, todas as famílias reais, né, os reis, os monarcas que existiam, que estavam no poder antes de Napoleão, eles tinham, então, agora o direito de retornar e pegar ali as suas terras, os seus territórios de volta, o seu poder de volta. Porém, né, gente, Dom João já estava aqui no Brasil, bem estabelecido, estava gostando aqui, né, de certa forma, desse local, e alguns historiadores acreditam que a ideia dele era, sim, trazer toda a sede do Império Português para o Brasil e se tornar aqui um grande império, né, um império americano. Uma das soluções, né, para ele não precisar voltar, foi tentar trocar, né, o nome do Brasil, como eu falei antes, né, para vocês, unir Brasil e Portugal no Reino Unido. Só que quem estava em Portugal não queria saber muito disso não, tá? Exigiram, então, a volta de Dom João para lá com a Revolução Liberal do Porto, 1820, 2 anos antes da independência do Brasil. 20 e 21, né, essa revolta aí, essa revolução ocorreu por mais de um tempo. Dom João, então, volta, mas ele deixa aqui o seu filho, olha aí, o Dom Pedro I, né, que nesse momento ele é chamado apenas de Pedro. Então, a figura de Dom Pedro aparece aí na nossa história, tá? Pedro de Alcântara, então, Francisco, Antônio, João e todo esse nome aí. Esse é o nome completo, tá, de Dom Pedro. Se alguém decorar aí nas minhas aulas de história, ganha um ponto na prova, tá? Era comum o nome desses monarcas, né, dessas pessoas aí de famílias reais, serem nomes extensos, tá? O nome do Dom Pedro II também, ele é bem grande. Não lembro se eu selecionei para vocês aí, mas enfim, né? Todo esse nome aí, resumindo, Dom Pedro. Pedro de Alcântara ou Pedro Bragança e Bourbon, né? Sobrenome das famílias reais. E aí, lá no ano de 1822, então, o Brasil acaba se tornando independente de Portugal, tá? Quando o Dom João volta para Portugal, deixa o Dom Pedro I aqui, ele já nesse momento, ele acredita sim, né? Ele tem a ideia de que o Brasil vai se tornar em algum momento independente de Portugal. Havia, né, um movimento de independência em toda a América, em outros locais do mundo, então seria meio que inevitável o Brasil se tornar independente. Alguns historiadores acreditam que demorou aí 2 anos, porque, de certa forma, o Dom João também queria que esse processo ocorresse de uma forma pacífica, calma, e que os países não rompessem contatos, principalmente econômicos, né? Não rompesse ali a sua diplomacia também, de certa forma. Tanto é que o filho dele estava aqui, né? Então, essa independência, ela ocorre. Não vou falar que foi de uma forma pacífica, né? Não sei se eu vou falar com vocês hoje, se vai dar tempo. Existiram algumas revoltas aí depois da independência, né? Até alguns países demoraram ali para reconhecer a independência do Brasil. Não selecionei, enfim, né, para vocês.
Mas Portugal demorou, né? Outros países acabaram demorando para aceitar que o Brasil, de fato, foi um país independente, tá? 22 não, né, gente? 7 de setembro. Eita, 7 de setembro de 1822, né? Nossa independência. 22 de abril foi a descoberta, né? 7 de setembro de 1822, o Brasil, então, se torna independente de Portugal. Porém, existe uma data antes, né, que muitas vezes ela não é falada ou não é lembrada, que é o 9 de janeiro de 1822, que é o famoso Dia do Fico. Lá no Rio de Janeiro, então, Dom Pedro acaba falando, né, se for para o bem geral das pessoas e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico, alguma coisa assim ele falou, né? Essa frase ele diz, então, para os portugueses, que queriam que Dom Pedro também voltasse lá para Portugal, não só Dom João, mas Dom Pedro também, pai e filho. E alguns até queriam que o Brasil ficasse colônia de Portugal, e Dom Pedro não queria mais saber disso. Então, 9 de janeiro também é uma data importante na história, né, nesse processo de independência, porém, né, a gente sabe que dia 7 de setembro é comemorado até hoje como a independência do Brasil. Coroação de Dom Pedro, dia 12 de outubro do mesmo ano, tá? Mas a gente já tem outro feriado, né, o dia 12, então vamos deixar ali no dia 7 como a data mais importante aí da nosso processo de independência. Esse ano, por mais que houve ali um movimento, enfim, não vou falar de nomes, mas, né, vários políticos aí acabavam utilizando, de certa forma, o 7 de setembro como alguma coisa mais política, né, mas esse ano a gente comemorou 200 anos de independência, tá? Uma data muito importante para a nossa história. 200 anos atrás, o nosso país, de certa forma, nascia como um país novo, né, um país independente de Portugal. E aí, claro, ocorrem mudanças, né, principalmente nas questões administrativas e também de simbologia, né, questões simbólicas para o nosso país. Todo país tem uma bandeira, né, gente? O símbolo, um dos símbolos principais dos países é a bandeira. Então, a nossa bandeira, ela surge, né, a bandeira do Brasil. Um pouco parecida ou bem parecida do que é hoje em dia, né? Principalmente da parte verde e amarela, mas a parte central hoje é bem diferente, tá? O que significa essa bandeira? O verde é a Casa de Bragança, a dinastia de Dom Pedro, então a família de Dom Pedro, representada pela cor verde. Cor amarela representa as riquezas minerais existentes no Brasil, principalmente nesse período falando de ciclo de ouro ainda, né? O ouro estava ainda, não mais no seu auge, né, mas era bastante ainda presente a exploração de ouro no Brasil. Os ramos de café e de tabaco, né, aqui ao lado, representam então os produtos agrícolas do Brasil. Nesse momento já o café ganhando destaque, né? A coroa, claro, símbolo da monarquia. Lembra o conceito de monarquia, uma pessoa no poder, eu já falei para vocês no outro aula. Cruz da Ordem de Cristo, a valorização do cristianismo. Então, olhe a igreja cristã presente na bandeira do nosso país, né? Isso, e aqui a cor verde, como eu falei, né? A Casa de Bragança, dinastia a qual fazia parte de Dom Pedro. Então, ali, ó, símbolos, né, na nossa bandeira, todos eles, todos os desenhos ali simbolizando alguma coisa, né? Mas aqui, ó, a coroa, né, representando a monarquia, é um símbolo forte da nossa bandeira imperial, né? Também alguns historiadores dizem para não perder a figura, né, com o pai dele, né? O pai dele era o rei de Portugal, então para manter, né, essa questão meio que familiar, ele mantém também a coroa presente na bandeira do Brasil. Vamos lá para a última parte já. Daqui a pouco eu encerro aqui, tá, gente? A Assembleia Constituinte, todo o país precisa ter uma nova Constituição. Então, Constituição são as leis do nosso país, tá, gente? Primeira Constituição, ela foi outorgada, já vou falar qual é a expressão, né, outorgada, o que significa, no ano de 1824. E aquela que a gente utiliza até hoje, né, que a gente segue até hoje, é de 1989. Foi a última mudança da nossa Constituição, tá, gente? Essa Constituição, ela é, no início, organizada pela Assembleia Constituinte, então um grupo de pessoas, advogados, padres, funcionários públicos, militares e proprietários rurais, bancada da bala, bancada da Bíblia, né? A gente ouve essa expressão hoje, né? Os militares, da bala, né? Os militares, a bancada agro, a bancada da Bíblia, enfim, advogados, funcionários públicos. A gente tem essa presença desses grupos, né, sociais até hoje na Assembleia, né, nas assembleias, e lá no Congresso também, no Congresso Nacional.
O que a gente não tem lá em 1823 é a presença de mulheres, né? Então, mulher ainda não tinha direitos políticos no nosso país, tá bom? 1823, a Assembleia se reúne, só que é um impasse, né? Muita gente querendo puxar para o seu lado, e o Dom Pedro aí ficou um pouco de saco cheio com toda essa história. Ele acaba dissolvendo a Assembleia. Ele fala: não quero mais ter Assembleia, deixa que eu termine essa Constituição aí, vocês estão demorando muito, eu preciso de uma Constituição logo. Então ele outorga, e ele termina, né, a Constituição, e ela não é promulgada. Promulgada é quando a Assembleia vai lá, cria, termina a Constituição, e vai lá e, digamos, imprime a Constituição para a população. Outorgada é quando o líder lá do país, no caso o imperador, né, nesse momento, vai lá e termina a Constituição, e ele que vai divulgar, e ele que vai pôr em prática aí a nova Constituição, a primeira, né, Constituição do Brasil, tá? Essa Constituição, claro, muitas leis, né, mas algumas delas eu separei para vocês, tá? Principalmente na questão do voto, o voto era indireto, então não se decidia diretamente quem seriam os representantes, como é hoje, né? Inclusive, né, a gente ontem, né, tivemos a eleição no nosso país, muitos candidatos acabaram se elegendo ontem porque ganharam a maioria dos votos, então voto direto. Governadores, principalmente, né, alguns deles acabaram ganhando no primeiro turno. Para presidente, a gente vai ter o segundo turno e é uma votação direta. A gente vai lá, vota, pronto, votou, ganhou, a maioria ganhou, pronto, acabou, né? Censitário, então pessoas que tinham idade e dinheiro para votar podiam votar nessa época aí. Hoje, a idade permanece, né? 16 anos, não obrigatório, 18 anos obrigatório. Independente se é rico, se é pobre, se tem dinheiro, se não tem, se está com o nome no SPC, se não está, vai votar. Tem o direito ao voto. Então, o voto hoje ele é indiferente da condição social das pessoas, tá? O catolicismo como religião oficial do Brasil. Então, ali o Estado não era laico nesse momento da história. E a figura do poder moderador, que foi o principal, né, acontecimento dessa nova Constituição, da primeira Constituição. Existiam, sim, os três poderes da mesma forma que existe até hoje, legislativo, executivo e judiciário. Três poderes na mesma linha, né, em harmonia, nenhum acima do outro. Porém, nessa época existia o poder moderador, que era exclusivo do imperador. Então, o imperador era o poder moderador. Esse poder, ele tinha o poder, né, o poder moderador, ele poderia tomar decisões, entre aspas, sozinho. Legislativo, que vai criar uma lei, beleza, vamos criar uma lei, só se o poder moderador, no caso o imperador, né, autorizar. Executivo, beleza, criaram a lei, vamos pôr em prática, vamos lá assinar a lei, vamos pôr em prática, mas só se o poder moderador aceitar. Judiciário, vamos julgar, vamos punir uma pessoa, vamos pôr uma multa naquela pessoa, beleza, podemos? Mas só se o poder moderador autorizar, tá, gente? Chegando já ao fim do Império, tá, gente? Daí eu termino a aula de hoje, tá bom? Um fator que acaba prejudicando muito o Império do Dom Pedro, né, o primeiro Império, o período do Dom Pedro I, é a Guerra da Cisplatina, onde o Brasil acaba perdendo o território onde hoje é o território do Uruguai, tá, gente? Esse território que está em vermelho, fazia parte do território brasileiro, porém, nessa época aí, fazia parte, né, do território brasileiro, porém, com a Guerra da Cisplatina, o Brasil acaba perdendo este território. Nenhum país gosta de perder território, gente, né? Então, território tem a ver com riquezas, com impostos, com trabalho, com produtos, com alimentação e tudo mais. Então, para as pessoas ali da elite, não foi uma coisa muito legal ir para a figura do Dom Pedro, principalmente porque ele era visto como uma figura militar, né? De certa forma. Tanto é que nas pinturas do Dom Pedro a gente vai encontrar ele muitas vezes como uma figura militar, de certa forma poderosa. Então, essa derrota militar aí foi um baque, né, para o governo do Dom Pedro I. Além disso, algumas outras crises, né, foram aí políticas econômicas desastrosas aí no governo dele, foram acabando aí prejudicando a economia do nosso país, do Império do Brasil, tá? Então a elite não estava muito satisfeita com o Dom Pedro. Porém, se estava ruim, eles nem imaginariam que poderia ficar pior com a saída dele, né? Depois eu vou falar um pouco sobre isso. A falta de apoio também, né? Ele acabou se tornando uma pessoa, de certa forma, impopular, e todo governante precisa ser popular para ficar no cargo, tá? Lá no ano de 1831, então, ele abdica. A abdicação é você sair do cargo sem sofrer golpes, sem ser preso, sem ser morto. Você quer sair daquele golpe, tá? Daquele cargo, desculpa. Quem que vai assumir, né? Vai deixar o seu filho de 5 anos no cargo. Claro que ele não vai assumir. Ele vai assumir lá com 14 anos, quando na verdade ele deveria assumir com 18. Mas tudo bem, a gente vai falar disso na próxima aula.
Deixa o seu filho, que é o futuro Dom Pedro II, né, no poder, entre aspas, porém quem vai mandar mesmo são regentes, tá, no período regencial. E eu falei antes, gente, mal sabiam que se estava um pouco ruim com o Dom Pedro, ia ficar muito pior para controlar o nosso país aí no período regencial. Esse período regencial ele é marcado por várias revoltas, tá? Muitas revoltas num curto período de tempo no nosso país, no nosso território, né, no nosso império. A maioria delas, quase todas, né, com caráter separatistas. Então, separar, se desligar do território brasileiro, formar um novo país. Tá? Essas revoltas, se der tempo, eu vou preparar um material extra aí nas próximas aulas, tá? Para mandar, nem que seja um videozinho no YouTube para vocês. Se der tempo, a gente trabalha aqui mesmo, tá? Mas assim, ó, são revoltas que o nome delas vai entregar quem participa, né, dessas revoltas aí. Eu trabalho essas 5 aqui, geralmente, que são as mais conhecidas, tá? A Sabinada, lá na Bahia, por causa do Francisco Sabino, seu líder. Revolta dos Malês envolveu aqui escravos de origem malês, que eram chamados de malês, né? De origem muçulmana, na verdade. Sabinada, pessoas da elite política e econômica. Malês, envolvia escravos. Balaiada, fabricantes de balaio, pessoas pobres, né? Mais pobres. Cabanagem, pessoas que viviam em cabanas próximos ao rio Amazonas, lá na região norte, e também a presença de povos indígenas. Revolução Farroupilha, mais próximo aqui, né, do nosso território. Então, os farapos, né, envolviam, então, grandes fazendeiros e os gaúchos, a figura do gaúcho presente nessa revolução. Essas revoltas, elas vão fazer com que o poder ali do período dos regentes, né, o período regencial, tivesse um enfraquecimento muito grande. Tanto é que o golpe da maioridade faz com que Dom Pedro assuma ali dos 14 para os 15 anos o poder e não precisasse esperar mais ele chegar aos 18 anos. O perigo era que o Brasil, esse território, né, que era o território da época, ele se fragmentasse e virasse vários pequenos países, assim como foi a América Espanhola, né, que virou aí vários países ao redor do nosso país. Então, por esse medo, né, de certa forma, de perder territórios, eles queriam, então, a figura de alguém lá como monarca, como chefe de Estado, como um rei, como imperador, e eles acabam dando o golpe da maioridade, que a gente vai trabalhar na próxima aula. Só para terminar aqui, gente, ó, Rio Grande do Sul ocorreu uma revolta, aqui na região da Bahia ocorreu outra revolta, tá? Aqui é na região do norte, aqui onde era o Grão-Pará, toda essa região aqui. Então, esses territórios, se essas revoltas tivessem dado certo, provavelmente Santa Catarina também, né? Revolução Farroupilha aí vem para cá um período, na Revolução República Juliana, né? Então, esses territórios que eu acabei pintando rapidinho, provavelmente seriam, então, novos países, se essas revoltas, claro, tivessem dado certo. Na próxima aula eu vou falar por que elas não deram certo, mas muito por causa das figuras militares, tá? O exército imperial, ele era poderoso nessa época, e ele acaba enfraquecendo essas revoltas ao longo, né, da história dessas revoltas aí. Algumas delas duraram meses, outras anos, né, outras aí poucos dias, depende, cada uma delas tem as suas características. Quem quiser dar uma boa lida e uma boa estudada essas revoltas, e uma das questões do Enem é certo que vai cair uma dessas revoltas aí do período regencial, tá? Ela sempre gosta de aparecer ali o período regencial na provinha do Enem, quase sempre com as revoltas regenciais que marcou, né, esse período da história do Brasil. Vamos voltar lá, gente. Sei que talvez foi meio corrido, mas é que tinha bastante conteúdo, tá, gente? Não esqueçam parar a apresentação aqui, tomar uma aguinha. Não esqueçam de assinar a lista de presença, tá, gente? Acabamos uns minutinhos antes, tá? Mas não tem problema, da minha parte era isso. Próxima aula de história, segunda-feira. Não sei se vai ser eu ainda, vamos ver. Mas se não aplicar a aula, eu vou estar junto do professor aí, ou da profeteira. Qualquer dúvida, pode me chamar, podem entrar em contato comigo. Acho que era isso da minha parte, beleza?